Olá, qual é a importância do Antigo Testamento para nós? Uma vez que Jesus Cristo é a plenitude da revelação divina, isso significa que todo o Antigo Testamento não tem mais importância para os cristãos? Que relação há entre os cristãos e os judeus? Nós sabemos que a plenitude da revelação acontece em Jesus Cristo, quando Deus vem pessoalmente ao encontro do homem. De fato, muitas vezes, diversos modos, outrora falou Deus aos nossos pais pelos profetas. Ultimamente nos falou por seu Filho. Ora, esses diversos modos são aquilo que nós chamamos de etapas da revelação. A primeira etapa da revelação é a aliança com Noé. Nessa aliança, Deus fala aos homens porque age não somente na intimidade da consciência e nos indivíduos, mas Deus está presente e age também nos homens, agrupados por países, línguas, por famílias e nações. Essa aliança, porém, é continuamente ameaçada de perversão pelo pecado, principalmente pelos pecados do politeísmo, pela idolatria da nação e também do seu chefe. Por isso, essa etapa ela é provisória. Hoje gostaria de falar sobre as alianças com Abraão e Moisés. Elas marcam um salto qualitativo da presença e da ação pessoal de Deus, uma vez que nessas etapas Deus escolhe para si um povo, o povo de Israel. Essa aliança tem uma grande importância para os cristãos, porque a igreja se sente profundamente unida a Israel. Que tipo de relação há entre igreja e Israel? Evidentemente, essa ligação não consiste em laços étnicos ou nacionais. O que une os cristãos com Israel não são laços espirituais. Esses vínculos espirituais são muitos, mas podem ser sintetizados em 4. Primeiro, a igreja reconhece que ela está presente já no chamado divino feito aos patriarcas e na aliança de Deus com Abraão. Assim, os cristãos, mesmo que não tenham laços de sangue com Abraão, se sentem incluídos na vocação dos patriarcas. O povo que tem sua origem em Abraão é a raiz onde foram enxertados os pagãos que se tornaram cristãos pela graça de Cristo. A segunda relação, a união espiritual, se verifica no Êxodo, que é o evento fundador da aliança, cujo significado e efeito não dizem respeito somente a Israel, mas assinala o início da salvação que Cristo realizou e por isso também inclui a igreja. Terceira relação espiritual. Uma vez que os dons de Deus são sem arrependimento, a igreja reconhece que é devedora de Israel, porque dele recebeu a revelação bíblica do Antigo Testamento. Em relação ao Antigo Testamento, a igreja percebe que se apropria da revelação veterotestamentária e também que é acolhida nela. Em outras palavras, os cristãos se sentem destinatários da revelação do Antigo Testamento e, ao mesmo tempo, se veem inseridos, mergulhados nessa mesma revelação. Quarto, a união espiritual. A união espiritual está fundada na reconciliação e na paz que Cristo estabeleceu pela sua cruz entre judeus e gentios, derrubando o muro de separação e fazendo dos dois uma só coisa nele. A partir dessa união espiritual que vincula Israel e a igreja, podemos chamar os filhos de Abraão de nossos irmãos mais velhos, assim como fez São João Paulo II. Meu irmão, minha irmã, receba de Deus a bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.